E aí eu te pergunto, você acha que esse gestor exagerou ou ele agiu certo? Antes de você responder, vamos dar aqui uma olhada rapidinho no vídeo. Ontem eu estava aqui 4h20. Né? A gente tem o que aqui? 40 pessoas? 30? Não sei. Ontem se tinha 8 trabalhando era muito. Só que assim, quando vocês param de trabalhar 4h20, vocês não estão desrespeitando a mim, não. Vocês estão desrespeitando sabe quem? É a família de vocês. Sabe por quê? Porque eu demito. Eu não sou amigo de vocês. Eu sou o patrão de vocês. Aí muita gente vai falar assim, pô, mas todo mundo parou, só eu que vou ficar? Você agora e a Maria vai com as outras? Todo mundo aqui marmanjo já, com mais de 20 anos. Agora, se o outro faz, a gente vai fazer? Pô, a gente tem que ter a nossa personalidade, a nossa postura, meu irmão. A gente tem que ser homem porque somos homens, não porque o outro está sendo. Esse compromisso não é comigo. É com a família de vocês, cara. Não é comigo, não. Não precisa gostar de mim. Não precisa me achar gente boa. Pode até querer que eu morra, não tem problema. Mas isso é com a família de vocês, cara. Sabe por quê? O homem que honra o trabalho dele, honra a família dele. O homem, quando melhora no trabalho, ele melhora as condições da família dele. Assim, eu não discordo do que ele falou. Na essência, não. Discordo da forma como ele falou, a ocasião, algumas coisas aí merecem pontuação, mas eu não estou aqui para isso. A gente está aqui para falar de outra coisa que é super importante, né? Essa questão da empresa, das regras, né? Porque ele está falando aí, porque alguns funcionários estão saindo cedo, estão chegando tarde, estão fazendo mole, corpo mole no trabalho. E aí é aquela história, né? Realmente, cara, a empresa não é colônia de férias, não. Ela tem horário, tem compromisso. E tudo isso tem consequência. Você não pode fazer do jeito que você quer. O funcionário ele tem alguns detalhes. Então, assim, ó, existe um ponto estratégico nessa situação aqui bem interessante. Ó. Primeiro de tudo, que empresa bem estruturada, que tem documentação, que tem toda a papelada assinada, ela não vive de discurso, de raiva, de carão. A empresa ela não foi criada para estar dando carão nos outros. Essa questão da falta de documentação é que já muda aí, né? Então, assim, se existe contrato bem feito, regimento interno, código de conduta, política de advertência, o gestor, cara, ele não é para estar perdendo muito tempo com esse tipo de feedback coletivo. Por quê? Porque assim, ó, se o cara já tem toda a noção do que é que tem que fazer, a empresa já disse lá na política de advertência que, por exemplo, não é necessariamente ser 3 advertências. Né? O funcionário ele pode ser demitido por justa causa por outras situações. Mas digamos que ele já foi 3 vezes advertido por estar chegando atrasado na empresa. Cara, na quarta é demissão por justa causa. E não tem juiz no mundo que mude isso. Por quê? Porque você teve toda uma segurança no controle dessa informação, no controle dessa advertência, na documentação. Porque se você for ver na essência da CLT, ela não tem, assim, parâmetros, documentos, ela não diz especificamente o que é que o empresário tem que ter. Ela fala que o empresário tem que produzir as provas dele. E como é que se produz as provas do empresário? Através de documentação interna. Pra quê? Pra que evitar esse tipo de situação. O cara tá chamando a atenção dos outros porque o outro tá chegando atrasado e porque o outro vai com as outras. Eu não sei se realmente esse comportamento é o mais adequado, né? Mas a verdade é que quando a regra está no papel, meu amigo, o feedback ele deixa de ser emocional e ele passa a ser mais intencional. Ele já passa a ser mais específico. Poxa, cara, tu assinou aqui no dia 17 de fevereiro que tu não chegaria atrasado, que tu não chegaria embriagado, que tu não chegaria aqui muito doido aqui na empresa. E como é que tu tá chegando aqui com bafo de cana ainda melado? Não, toma aqui uma advertência, não vá pra casa, esse dia que você perdeu e tal, tal, tal. Pronto, tudo isso desenhado, mapeado, é organização pura. Um detalhe muito importante, que a cultura ela não se constrói no grito, ela se constrói na regra clara. Isso é muito importante o empresário entender. Então, se você é empresário, a pergunta aqui não é se o gestor foi duro demais. A pergunta é se a empresa tem documento suficiente para não precisar chegar nesse ponto. Porque se ela chegou nesse ponto de dar esse feedback coletivo nesse tom, dessa forma, é porque ela não tem processo interno não, cara. Porque se ela tivesse processo interno, jamais o gestor da obra pegaria o seu precioso tempo para estar dando esse feedback como se estivesse falando com um bocado de adolescente. Com toda certeza. Ele acha que esse comportamento tá certo? Beleza. Pode até ser, realmente às vezes é necessário o empresário ter e tudo mais. Mas eu discordo em vários pontos, porque é desnecessário. Isso aí pode até, inclusive, gerar até um dano moral. Apesar de que juridicamente não tem nada demais. Mas você sabe, né, como é que é as coisas. A empresa ela tem que pensar em tudo isso. Então, se você quer estruturar a sua empresa com um contrato sólido, regimento interno, código de conduta, que realmente protege o teu negócio, me segue aqui.
Porque empresário que cresce não vive de improviso, ele vive de estrutura sólida.